Vamos ver, você que já chegou aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gostaria que você respondesse aqui, antes de que a gente possa começar efetivamente aí, né, com o pessoal que está chegando na sala. Coloca para mim se você está me ouvindo bem, vendo bem, se o som, a imagem tá tudo legal, coloca aí, responde sim, para que a gente já possa dar o início aí, dar o start, pedir para a nossa equipe já colocar os slides aí para rodar o nosso evento aí, tá beleza? Vamos ver aí como é que tá. Tá tranquilo? Opa, o pessoal já colocou aqui, beleza? Fala, Leandra, tudo bem? Boa noite, boa noite. Obrigado pela tua presença aí. Fala, Lê, seja bem-vindo. Obrigado pela tua presença aí. Que bom ter você com a gente aí. Muito legal. Ah, beleza, Leandra, valeu. Falou que tá tudo bom, beleza, obrigado. Valeu. Muito legal, bacana. Então a gente vai começar aí, galera. O pessoal que já chegou aí, né? A gente estava combinado para começar às 20 horas aí. Eu vou pedir então o pessoal da nossa equipe dividir os slides aí. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui já em formato de tela maior aí, beleza? E agora então a gente já vai dividindo os slides aí. Muito bacana, muito bom, né? Então, mais uma vez aqui dar as boas-vindas para você, né? Nesse evento aí, Eu na Bolsa com você, ProRed, que é um evento que vai tratar, né, desse tema de extrema importância, de suma importância, de alto valor agregado para quem é da pecuária, para quem é da lavoura, né? A gente quer construir, né, esse entendimento, né, aonde de um lado está o produtor, aonde de um lado está o... Opa, voltou. Beleza, eu acho que é porque a gente está fazendo essa transição de slides aí, eu acho que é por causa disso aí. Deixa eu só tirar aqui de sair de tela cheia. Aqui tá bom, beleza? Vamos ver. Tranquilo, tá bom? Beleza, beleza. Beleza, voltou. Dá uma. Meu, o benefício da internet é isso, né? Que a gente, né, tem a condição dessa interação aqui, tá junto com o pessoal e falar, meu, dá uma entendida aí, porque estamos ao vivo, online, mas é ao vivo a parada aí, né? Então, a gente, como propósito, né, do projeto de educação, é justamente, né, trazer o pecuarista e o produtor que se encontram desse lado, né, ou seja, do lado da produtividade, do lado do lado, né? Porque a gente fala, tem esse lado aqui para que você possa transpor um abismo que tem aqui, chegar do outro lado, né? Chegar do outro lado, que é a condição. Boa noite, Thiago, seja bem-vindo, obrigado por estar com a gente aí, muito obrigado. Levar você, né, que está aí à frente do mercado agro, né? Levar você a entender, né, construindo essa ponte. Então, hoje, já que existe esse abismo, né, o projeto Eu na Bolsa com você, ProRed, vai servir de ponte para poder ligar você da parte de comercialização do mercado físico, tanto do agro, né, do grão em si, que seja aí do milho, da soja, do café. O nosso foco aqui agora, nesse momento, é tratar um pouco mais do mercado de milho e do boi, né? Levar você a entender esse comportamento que acontece no mercado físico, para que você passe por uma ponte firme e segura, entendendo a utilização do contrato futuro na bolsa, né? É isso que vai ajudar você a fazer aí, então, a conquistar, né, de maneira bastante clara a forma onde você vai entender a proteção de preço da sua lavoura ou da sua boiada antes mesmo do final da sua safra ainda, beleza? Então, agora aqui, nós vamos dar uma dividida, vou ampliar a tela aqui, ver se está tudo certo de novo aí, né? Vou perguntar de novo para a galera aqui se está tudo certo, galera, tudo certo aí? Tá tudo certo? Podemos dar o start? Vamos ver aqui com o pessoal. O pessoal acaba hoje em dia, né? A gente até coloca, né, que a gente faz pelo horário de Brasília. Às vezes o pessoal do Mato Grosso está no outro fuso horário, né? Tem algumas regiões do Brasil que tem fuso horário um pouco diferente aí, tá beleza? Mas olha, que bacana, né? A gente ter a oportunidade de pessoas que já têm experiência, né, em relação à parte de se relacionar, né, com o mercado futuro aí. A Leandra já tem essa experiência, né? O Thiago tem essa experiência.
Isso é muito bom, isso é fruto, né? É sinal de que o propósito, né? O propósito que a gente entrega aqui está na transformação em relação a construir, né, de forma gradativa o conhecimento, gera, né, essa importância, reflete esse impacto aí, né? Isso é bastante importante, é muito bom, tá beleza? Então, eu ver aqui como é que estamos aqui, estamos começando, beleza? Estamos com a live online, beleza? Tranquilo, já chamei aqui. Beleza, Tiagão, valeu, cara. Vamos começar então. Vamos começar, né? Depois, qualquer coisa, como a gente sempre tem a dinâmica, né? De abrir para perguntas aí, né? E também o pessoal poder participar aí. A gente, caso o pessoal vá chegando aí, a gente vai trocando ideia aí, tá beleza? Então, agora aqui, avançando com os nossos slides aqui, deixa eu trazer para cá para você essa parada aqui, deixa eu parar da tela inteira. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Bom, a transmissão aqui do nosso evento, né? Eu queria deixar dividido com você aqui. A gente está cada vez mais ampliando o nosso nível de tecnologia e claro que toda vez que a gente vai ampliar o nível de tecnologia, e principalmente aqui no momento dessa transmissão, né? Pela magnitude que tem o nosso evento, né? A gente está transmitindo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook também, né? Então, pode ser que uma dessas plataformas aí, às vezes dá um probleminha, dá uma situação ou outra, né? Mas a gente quer dizer que no final aí, né, a gente vai abrir para perguntas, né? Então, você pode ficar tranquilo aí que a gente vai poder responder aí a tua dúvida aí, tá beleza? Então, a gente está fazendo as perguntas aqui hoje, a gente vai, né, dessa aula aqui, caso venha ter dúvida, se tiver tranquilo, a gente vai responder. No final aí, né, para quem está acompanhando por esses canais aí, tá beleza? Então, mais uma vez, aqui o momento de agradecer a tua participação, agradecer a tua presença, né? Você que está aqui se permitindo nesse momento e, de repente, né, se você é um agricultor ou se você é pecuarista, trabalha como gerente do agronegócio, é engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, ou zootecnista, né? Trabalha como técnico agrícola, RTV, trabalha numa cooperativa, enfim, você que é ligado ao agronegócio, né, vai estar aqui com a gente, né, em relação a esta evolução, em relação a esse crescimento, porque a gente vai aqui junto com você no projeto Eu na Bolsa, com você ProRed, né, aonde você vai ter aí o entendimento de uma safra protegida, beleza? Então, aqui, para quem não me conhece ainda, né, eu sou o Emerson Almeida e a minha história começa lá em 1994, né? Foi aí que eu tive a oportunidade de começar a minha carreira como operador de bolsa, né? E dentro desse desenvolvimento da minha carreira, a gente precisa buscar o conhecimento, né? Como você está fazendo aqui nesse primeiro dia de encontro aí, né? Lembrando que hoje a gente tem o primeiro encontro, o segundo vai ser na quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Então, deixa a agenda fechada aí para você aí evoluir aí nesses dias com a gente aí, tá beleza? Então, quando eu comecei a trabalhar como operador de bolsa, que era naquela gritaria toda lá, né? Eu sentia que eu precisava, o nível de conhecimento, o nível de dedicação, né? É sempre muito importante. E aqui, no ano de 2000, em 95, né? Comecei a fazer a faculdade de economia, pela Universidade Tuiuti do Paraná, né? E aí vinha me formar no ano de 2000 aí, tá beleza? E nessa trajetória, né? Nessa trajetória aí que já vão se passando aí, né? Se passam aí 29 anos, né? Eu venho aprendendo muito, eu venho crescendo muito, né? Porque querendo ou não, quando a gente percebe a importância daquilo que a gente faz, essa percepção ela aumenta com o passar do tempo, porém, a partir do momento que de fato a gente consegue, né, impactar, né, a gente consegue promover, né, uma evolução, a gente consegue promover uma transformação.
E eu venho, né, sendo, de certa forma, uma aliança, né, um elo entre você, que é produtor, né, e a B3, aí, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né, e o nosso objetivo maior foi, porque eu vou dizer por quê, né, que é essa condição, para que você deixe de vez de perder dinheiro no momento em que você vai negociar a sua safra, o seu gado, né, justamente, né, geralmente, né, a maioria das vezes aí, quando tem o momento, né, da colheita, o momento da safra, né, vai ser o momento em que você tem possibilidade, né, de ser justo aquele momento onde encontra-se uma maior oferta, possibilidade de estar num preço menor, né? Então, o propósito aqui também é te ajudar para que você consiga garantir o lucro da sua safra ou do seu gado antes do final delas aí, tá beleza? Então, Emerson, por que eu tenho que estar fechado com você nesses próximos 3 dias? Porque aqui eu assumi, você sabe que a gente, quando se dedica, né, como eu disse para você, quando a gente se dedica e tem na contrapartida a recepção dessa dedicação, né, isso se torna uma missão. E a minha missão aqui é justamente, né, fazer com que você consiga parar de perder dinheiro no momento da negociação da sua safra ou da sua boiada, beleza? Eu, como propósito dentro dessa missão, tá aí poder te ajudar, né? Que você possa garantir o lucro da tua safra do seu gado antes do final dela. Essa é a condição máxima aí, né? E aí, a gente, por esse projeto de experiência, né? No decorrer de todo esse tempo, atuando de maneira profissional ali, fazendo as operações de compra ou de venda, né, sempre focado com o propósito de proteger a variação de preço que acontece no mercado físico, né, eu senti a necessidade de construir, a partir de 2015, né, o foco aí desse projeto educacional, né, que é realmente levar esse desenvolvimento aonde as pessoas aí conseguem conquistar essa evolução aí, né? E aí, nessa condição dessa conquista, né, a gente vai buscar privilegiar as pessoas, né? E por que você, né, é um privilegiado? Porque, querendo ou não, né, as coisas aí se transformaram, né? E muitas coisas, né, se transformaram para melhor, né? Porque, querendo ou não, né, antigamente, para que a gente pudesse ter acesso a um conteúdo desse, né, teria que ir presencialmente e tal. E hoje em dia, a gente, né, tendo a oportunidade do mundo online aí, as coisas melhoraram e melhoraram muito, né? Quem é do tempo, um tempo mais experiente, para não falar que é das antigas, vai lembrar, né? Que lá atrás, né, para você poder, como eu disse, para você poder ter acesso a um conteúdo desse, né, desse evento aí, tinha que ir presencialmente, né? E às vezes tem vantagem, tem desvantagem, quando inconveniência de logística, vai marcar voo, desmarca, né? A gente sofreu um processo de pandemia, né? E hoje você está aí no conforto do teu lar, né? Isso é uma coisa digno de agradecer, né? E é por isso que a tecnologia, né, nos permite transformar os nossos resultados em números aí que podem impactar e com certeza, né, a gente vai levar isso para o maior número possível de agricultores e de pecuaristas aí, beleza? Essa condição, né, tem como fator de geração, né, transformar em você essa oportunidade, né, gerar essa transformação para você. Eu confesso para você que acabou sendo aí para mim a minha maior motivação, ou seja, é o meu combustível, né? Na verdade, é aquilo que sabe, aquela faísca, é a fagulha, né? Essa transformação, levar isso, né? E claro que para você poder dar, né, para você poder entregar, a pessoa tem que estar apta e preparada a receber. Então, quando a gente faz essa construção, né, e alimenta mais esse elo de ligação, né, é o momento que eu sinto uma felicidade para mim, né? Às vezes a pessoa fala, Emerson, mas cara, você já tem 29 anos, por que você ainda faz esse tipo de evento? Porque é uma missão, como eu disse para você, é uma missão, e isso para mim é um fator de satisfação, sabe? Eu fico muito satisfeito porque dentro
desse caminhar evolutivo, né? Quando você oferece, você também tem a oportunidade de receber, né? Então, quando a gente vem, né, dentro dessa trajetória, né, para poder gerar essa transformação, né? Porque também eu passei por esse processo de transformação, né? Porque lá em 1994, né, quando eu comecei, eu confesso para você que para mim foi uma dificuldade enorme, 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 enorme. Eu não conhecia nada de bolsa, não sabia nada de mercado financeiro. Era muito difícil. Eu venho de uma família limitada de nível financeiro, falando, né? Não é uma família abastada, né? Então, para ter uma ideia, eu dentro do rol familiar, né, entre primos e tios ali, eu fui uma das primeiras pessoas, se não dizer o primeiro, a ingressar numa faculdade, né, a concluir o nível superior, né? Então, quando eu comecei a trabalhar no pregão, que era aquela loucura lá, né, ficava cooperador do pregão, às vezes dentro do ambiente da corretora, com um telefone aqui na orelha, mais outro aqui, 3 telefones, né? Então, ficava para mim isso como, era uma loucura, né? Só quem que acompanhou lá atrás, quando tinha o pregão Viva Voz, que se impressionava com aquela gritaria, né? Deixa eu só responder aqui. O cara está me perguntando aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver aqui, beleza. E a galera se impressionava com aquela gritaria lá, né? Como é que você se acha com 3, 4 telefones na orelha, né? E, aquele momento era o momento em que a gente tinha que desenvolver a habilidade, né? E aí logo nesse começo aí, quando a gente, né, percebia a necessidade dessa dinâmica, eu já tive contato, né? Eu já tive contato com alguns clientes do agro, mas que não eram, né, tantas as pessoas assim, né? Mas eu conversando com eles, né? Primeiro de tudo que a mesma dificuldade, né? A mesma dificuldade que eu senti quando cheguei pelo mercado financeiro, né, de fazer as operações e tal, nessa mesma dificuldade, quando a gente observou a oportunidade de entender mais lá pelo processo de desenvolvimento acadêmico ali, né, de olhar sobre a proteção, porque isso é tudo muito acadêmico, né? Você pega livros de proteção, livro de hedge, né? É tudo muito fórmula, tudo muito número, para você saber de desvio. Então, eu falava, cara, como é que pode, né? Como é que eu vou poder levar essa condição, né? Como que eu vou poder levar essa condição para os produtores? Porque também para eles, aquele ambiente de bolsa, toda aquela gritaria, né? Era uma coisa totalmente, e ainda é até hoje, mas lá atrás ainda era totalmente fora da curva mesmo, né? Algo que não representava para eles que ali tem uma ferramenta que é uma ferramenta onde eles poderiam obter, né, vantagem que eu já tinha percebido, mas como eu não era ligado ao agro diretamente, falei, cara, como é que eu vou levar a transformação, como é que eu vou levar a transmissão de que aqui dentro da bolsa existe essa ferramenta de contrato que pode transformar como um benefício, uma vantagem para o produtor poder obter uma proteção de preço em relação à sua safra, em relação ao seu gado, antes mesmo do final delas, né? Então, eu falei, cara, aí eu tenho que ir mais além, né? E aí, a gente nesse mais além, quando ia buscar pesquisa, né? Quando ia se aprofundar no tema, eu falei, cara, peraí, caramba, existe uma oportunidade real aí mesmo, né? Porque se a gente tem a percepção de que o mercado americano tem 95%, né? Quando eu fui investigar, eu acabei descobrindo isso, né? 95% dos produtores do mercado americano fazem essa proteção. E aí eu tinha assim, mas por que, tinha tão pouco agricultor aqui no Brasil usando a proteção? Isso foi a primeira coisa. Daí, claro que, eu pensei,
talvez não seja, né, a falta de vontade, seja a falta de entendimento mesmo, ou seja, a falta de conhecimento. E aí, né, fazendo essa investigação, quando eu cheguei a me deparar com esse número que 95% dos produtores americanos fazem o RED, né, que é a sigla em inglês aí, né, que a gente tem aí como proteção, né? Eu falei, cara, só 5%, aqui no Brasil, só 5% dos caras fazem utilização dessa ferramenta. Eu falei, não é possível, né? Porque querendo ou não, né, o Brasil, né, eu falei, poxa, num país onde a produção agrícola é a mais desenvolvida, né, do mundo, 95% faz proteção, por que aqui no Brasil, que também tem uma pujança, também tem uma importância, só 5% fazem uso dessa ferramenta? Aí foi que eu fiquei aí encucado. Eu falo para você, cara, isso me incomodou, mas por muito, por muito. E você sabe que essa incomodação me deixou inconformado, né? E eu fiquei, de certa forma, cara, eu falei, como é que eu vou, o que eu posso fazer de fato, Eu falei, se eu puder fazer algo, eu tenho que começar pela investigação, né? E aí, ir pela investigação é aprofundar no nível de estudo, né? No nível de entrevista mesmo, né? Eu ligava para um produtor, né? Ou quando marcava uma visita presencial, eu fazia questão de passar na fazenda de um, na fazenda do outro, na casa de um, na casa do outro. Eu ia investigar e aí comecei a perguntar, né? Eu falei, mas por que você não faz? Você já ouviu falar sobre o mercado? Você já escutou sobre o mercado de bolsa? Alguém já te apresentou, né? O cara fala, olha, veja bem, eu já ouvi falar, mas o que eu ouvi falar não é bem aquilo que eu imaginei, porque tem risco, parece ser mais um jogo, precisa ter muito tempo, precisa ter bastante informação. Eu falei, mas você não conhece nada? Não conheço nada. Você já falou com alguém que faz RED mesmo, que faz proteção? Pois veja bem, então. E aí eu sempre percebi que a interrogação que eu tinha dentro de mim, por ficar inconformado, né, era a interrogação que pairava na convivência do produtor e do pecuarista. Isso era o que mais ficava na cabeça. Eu falei, então você precisa se dar a oportunidade em buscar mais, né, em conhecer mais, ter acesso a mais informação, né? E desse processo de entendimento meu aqui, eu acabei chegando na conclusão. Eu falei, 15, 20 anos atrás, ninguém sabia nada, né? Então, a maioria da galera, a maioria do produtor, a maioria do pecuarista, tinha zero de informação. Mas sabe o que é zero? Não tinha acesso a informação nenhuma. Bom, tanto que a era da internet chega agora, hoje em dia, e eu vou falar uma coisa para você. Você sabe que, você dá um Google, né, em RED, em proteção, é muito simples. Você busca ali, parece que ali está a solução, mas na verdade não é, porque você vem com a constatação teórica do negócio, né? E se você só simplesmente pela constatação teórica não se aprofundar, e para se aprofundar, veja só que interessante, né? Pela ausência de informação, você tem como olhar a referência. E qual é a referência, né, que o produtor brasileiro tem? É essa referência da tecnologia, né? Essa tecnologia de atuação de campo, né? Porque, querendo ou não, o maquinário, a forma de aplicação aí, hoje até drone, né? Os caras estão usando drone, aplicação aérea, né? Pô, são tecnologias que o produtor brasileiro
extremamente dedicado nesse ponto, né? E aí o que eu percebia? Quando eu falava de tecnologia, para mostrar para ele o ambiente de tecnologia, dele poder usar a bolsa, que querendo ou não é uma tecnologia também, né? E hoje muito mais, né? Eu falava para ele, eu falei, meu, se você entender, né? Se você compreender que a gente tem como referência o que o agricultor brasileiro busca, né? Ele busca seguir o passo do produtor americano. E no maquinário ele faz isso, no sistema de plantio ele faz isso, tecnologia 1000 por hora ele acompanha, né? Eu falei, meu, então, se existe essa condição, aí vem a parte da onde se utilizar pela tecnologia, né? Ou querendo ou não, e a negociação. Né? E eu me pergunto, né, como pode a fase de negociação, uma etapa tão importante, ficar esquecida? Isso não saía, sempre martelou a minha cabeça, sempre martelou. E com certeza é o momento em que o produtor ou o pecuarista mais se pergunta. Porque parece que ele só tem um momento de negociação. E aí, então, né, eu falar para você que eu resolvi debruçar mesmo, me dedicar e fazer a minha parte. Aí eu comecei a receber, a aceitar, a acolher e a orientar pessoalmente, né, de forma muito focada, de forma muito dedicada, de forma muito respeitosa e responsável, orientar agricultores e pecuaristas que, por conta própria, buscavam as corretoras, né? Buscavam corretores, né? E pude ali começar novamente, né, a testemunhar a grande oportunidade, porque querendo ou não, deixa eu passar o meu slide aqui, querendo ou não, quando aí, daí vem aquela condição que eu estou dizendo para você, quando você tem a interação desse lado vindo buscar, o que eu poderia fazer é oferecer, né? Então, eu pude, a partir desse momento que a pessoa vinha com a intenção de saber o que era o hedge, de saber o que era a proteção, eu comecei a testemunhar a prosperidade do que o hedge, de certa forma, promove. Por que eu falo de certa forma? Porque se você não tiver aberto a sair desse lado e caminhar até o outro, eu falei, Emerson, mas como que eu vou sair daqui e vou vir aqui se aqui no meio existe um buraco? Eu falei, não, mas a ponte está aqui. Você está buscando essa ponte, esse elo de ligação. E aí, então, a gente começou a entender aí sobre essa ótica, né? Das pessoas perceberem a necessidade, né? Que tinha, de certa forma, né? Que tinha, de certa forma, esse abismo. E aí a gente acabou de vez com essa condição do cara entender. Emerson, cara, por que existe então essa gangorra de preço, né, em relação a eu estar olhando para o mercado físico e estar olhando agora para o mercado de bolsa? Nós eliminamos essa condição aonde o produtor e o pecuarista conseguiu de fato e consegue de fato garantir lucro da boiada ou da safra antes do final delas aí, tá beleza? Depois de um certo tempo, né, eu fui identificando que, peraí, o cara não tem só a dificuldade do ambiente de bolsa. Esse foi um ponto que, para mim, foi uma das grandes viradas de chave, sabe? Demorou tempo para mim, porque eu não sou ligado diretamente ao agronegócio. Mas como assim, Emerson? Não, eu não sou produtor, eu não tenho gado, eu não tenho fazenda, eu não tenho trator, né? Mas o que eu, passar do tempo, eu fui identificando as principais dificuldades. E aí fui desenvolvendo, né, maneiras de poder contornar essas dificuldades. E aí foi ficando para mim claro na minha mente, foi clarificando. Por quê? Eu fui organizando as ideias e aí eu falei, cara, se eu organizar desse jeito, para que o produtor entenda esse fato, começa a surgir a oportunidade efetiva, né, através do método, aonde eu poderia ensinar, né? Aí, e isso, ao ensinar, constata-se, então, que estava existindo um método e estava sendo testado automaticamente. Por quê? Por que eu falo isso para você? Que quando o produtor olha lá para o mercado americano
e que é comum ele ouvir lá que o produtor de lá faz rede, faz proteção, e se o produtor brasileiro acompanha a evolução da tecnologia em relação a maquinário, em relação a toda a tecnologia, principalmente, né, nas técnicas de plantio, nessa condição de desenvolvimento de semente, tudo que tem de eficiente, o produtor brasileiro olhava para o mercado americano. Mas, porém, quando ele olhava para o mercado de proteção de preço, ele tinha esse abismo no meio. Ele fala, cara, mas como é que eu vou chegar até lá? Mas eu descobri que não é, você não precisa. Antes de você vir até aqui, tem as dificuldades que a gente acabou detectando aí, que é o que eu vou trazer para você aí. E querendo ou não, né? Isso aí foi o começo, né? A grande transformação que a gente conseguiu perceber do agro, que é o sonho, né, de estarmos próximos aí, como eu estou dizendo para você, dos 95% dos Estados Unidos, só vai ser possível graças ao alcance do digital, graças a esse momento em que nós estamos vivendo aí agora. Essa transformação digital do agro é que vai nos poder levar, que vai nos poder proporcionar a ter acesso à educação, né? Porque, querendo ou não, existe essa atualização de tecnologia e conhecimento. E esse formato digital promove, né? Ele promove porque, querendo ou não, imagina, veja só, você aí no conforto do teu sofá, né? Ele está te proporcionando a você de maneira eficiente ampliar a tua abrangência. Você está ampliando e isso nós vamos multiplicar aí, né, com relação a mostrar para você que você tem como multiplicar os teus resultados e aí, claro, que você vai garantir a tua produtividade. Esse é um ponto de extrema importância também, tá? E aí, por isso que, né, a gente fala, olha, né, nesse processo de 29 anos aí, né, surge, então, o nosso projeto educacional. Esse projeto educacional é o Eu na Bolsa com você, né? E a gente tem ele dividido em duas etapas, em duas fases. Eu na Bolsa ProRed, que trata de proteção, e eu na Bolsa ProTrade, que vai, né, passar para um outro nível, aí é já para quem está num nível mais avançado, num nível mais experiente, né? Um nível, eu vou dizer, um nível mais alto, que já tem a base de conhecimento suficiente para ir além da proteção e aí vai incrementar o caixa da atividade, tá? Essa condição, né, para que você hoje esteja no projeto aí de forma digital, é na condição de ampliar o teu nível de potencialização e abrangência, mas primeiro por etapa. Eu na Bolsa com você, ProRed, falando de proteção, a gente vai falar dessas dificuldades aí que eu detectei, né? E eu na Bolsa ProTrade, para um outro nível, para quem observa e já tem experiência, a gente tem pessoas que estão participando com a gente aqui, que já tem o conhecimento observado, constatado, do Eu na Bolsa com você ProRed, porque olham para o lado da proteção, como tem pessoas que, ao entender a condição de proteção, olham para o ProTrade, né? Que daí é ampliar a oportunidade através de ganhos diários e aí incrementar o nível de resultado aí, tá beleza? Então, para a gente não ficar para trás aí, né? 30 anos do mercado gringo aí, né? Então a gente precisa cada vez mais aí evoluir de mãos dadas aí, né? Então, nesse passo a passo, né, junto nessa trajetória aí, né, você vai aprender o que tem que ser feito para garantir a sua lucratividade, tanto na agricultura como na pecuária, antes mesmo do final da tua safra, beleza? Agora aqui, então, vamos começar especificamente pensando nessa condição aí, tá? Você se torna novamente o meu convidado, né, para entender como, beleza? Então, quando a gente vai olhar para essa condição, a gente tem que avaliar, isso foi o que eu constatei, tá? Depois aí você pode colocar teu comentário no final que a gente vai responder aí se tiver dúvida, se fizer todo sentido para você, eu vou aceitar aí a tua participação, tá beleza? Então veja só,
quando a gente pensa nessa condição, né, eu acabei entendendo que há práticas negativas que devem ser eliminadas, devem ser deixadas de lado, como, por exemplo, essa condição, né, de não avaliar a tendência de mercado. Por que que... Emerson, mas por que que você está falando de tendência de mercado? Você está falando de tendência de mercado de preço lá de bolsa? Não, calma. É uma prática negativa voltada ao teu negócio, voltada ao teu processo inicial aí como produtor, como produtor de grãos ou como pecuarista, tá? Porque veja só, me diz para mim aí, se você nunca ouviu falar daquela história, né, de que o produtor, do que o produtor ou pecuarista, né, em determinado momento ali de fazer recria, e o produtor, em vez de optar pela soja ou um outro tipo de grão, porque veja para mim, veja se faz sentido para você, se você nunca ouviu falar daquela história de que o produtor, ao ver que o preço de um determinado produto, né, uma determinada commodity está alto, aí o cara fala, pô, o preço é bom, o preço está bom, todo mundo, né, todo mundo planta aquela commodity, né, e aí chega no momento da colheita, o preço despenca, e aí todo mundo acaba perdendo, o dinheiro vai embora, né. Pois é sobre isso que a gente fala, né? Se você tiver uma análise criteriosa do mercado, pode livrar você dessa condição, tá? E aí tem um segundo ponto, né? Porque quando você... Veja só, aqui eu não quero dizer que você não possa fazer o que está todo mundo falando, mas você tem que fazer diferente do que a galera está pelo menos pensando. E fica aqui essa seguinte situação. Lembrando que, mesmo numa condição que passa de favorável, né? E aí, Emerson, mas qual é a condição favorável? Tá todo mundo falando que o preço tá bom. Eu vou plantar. Todo mundo tá falando que vai plantar, tá beleza? Ou seja, lembrando que nessa mesma condição, que ela tá favorável, né? Ela vai passar para desfavorável. Por quê? Porque, né, se você não avaliar a condição do mercado, né, em relação à tendência, né, você vai perceber que aquilo que é favorável acaba ficando desfavorável. Mas agora presta atenção aqui. Mas se o seu preço foi protegido na bolsa através dos contratos futuros, antes da queda, claro que tem que ser disso, e você vai ter essa percepção aí, na ocasião da colheita, o lucro da sua safra já foi garantido. Então, veja só, aí está a diferença. Emerson, nós estávamos reunidos, eu e mais um grupo de produtores, e todo mundo falando que o preço do milho é bom, e eu vou fazer o milho, eu vou plantar, e todo mundo foi, só que você fez a utilização da proteção do preço através da bolsa, e quando chegou no momento da colheita, o preço caiu do milho, mas você já tinha ali, antes da queda, né, a ocasião da colheita, você já tinha feito o contrato futuro, já estava com a proteção garantida, e aí dessa forma o seu resultado também foi mais exponencial, foi mais produtivo, tá beleza? Outro ponto que dói muito, tá? Outro ponto que dói muito e que eu presenciei pelas entrevistas que eu fiz com vários produtores, vários produtores, um ponto que dói muito é o exemplo da análise de custo. Emerson, mas você vai falar, né? Você vai falar sobre essa análise de custo? Não, não vou falar, porque o que acontece? Isso tem uma particularidade. Mas não saber quanto custa para produzir, por mais incrível que pareça, né? Por mais incrível que pareça, precisa ser utilizado de maneira comum entre os produtores, né? E não saber quanto custa para produzir acontece demais. Então, tem que deixar de lado a condição de não saber quanto custa para produzir. Então, vamos lá. Não avaliar a tendência de mercado em relação ao desempenho do produto, em relação à perspectiva sobre preço de mercado físico, oferta e demanda, esse é um ponto crucial, né? Porque se tiver um nível de produção, um nível de plantio, um nível de produção maior, e você não usar a proteção de preço de maneira antecipada, e claro que você vai, antes da colheita, perceber essa condição, se utilizando do benefício de proteção de preço do contrato futuro. Então, não proteger o preço do seu produto na bolsa, você tem que deixar isso de lado. Não saber quanto custa é outro fato que tem que ser deixado de lado aí também, tá beleza? Outro ponto negativo
que precisa ser deixado para trás, isso aí é fundamental, tá? Não implementar, né? Você não implementar ações no teu dia a dia, no teu cotidiano, que são controles, né? E apesar de fácil, né? Apesar de ser fácil, o cara fala, mas você falar isso aí é fácil. Eu sei que, apesar de parecer fácil, né? É bastante trabalhoso, né? E pior, que mal implementado pode gerar até dados falsos, né? E vão te levar quando você de repente faz de um jeito meio alternado, sem seguir isso de maneira constante, né? Vai te levar a dados equivocados e decisões equivocadas. Pode acreditar, né, meu? Não vai te levar a obter lucro de forma nenhuma, principalmente quando você vai fazer lá a tua venda, né? Ou seja, informação errada é resultado errado. Então, veja só, não realizar as análises de forma correta aí, tá? Precisa tá bastante atento a essa condição aí, tá bom? Agora, a partir de hoje, né? A partir desse momento aqui que você está se ampliando, você está se permitindo a ampliar o teu nível de conhecimento, né? Algumas coisas importantes, né? Devem ficar semeadas aí na sua cabeça. Uma delas, né? Dentre as que eu já falei aí, que você tem que entender que é possível sim garantir o lucro antes mesmo do fim da tua safra, do teu ciclo pecuário aí. Você precisa entender que isso é possível de fato, tá beleza? É simples dessa maneira, a gente vai abordar cada vez com mais eficiência essa condição. E eu percebi, observando os clientes aí, né, ao longo de toda essa trajetória, né, e de repente é cliente como você, que quem não faz controle de custo, análise de mercado, né, para tomar decisão, e ainda, além disso, garantir aí o preço da safra ou da arroba através da B3, corre risco de que no decorrer da sua trajetória de atuação no mercado agro, né, no decorrer desse prazo, que pode ser médio ou longo, né, inevitavelmente, cara, não tem por onde escapar, você vai comprometer o seu resultado, tá beleza? Então, se você quer continuar sabendo como garantir o seu lucro antes mesmo do final da safra, a gente vai estar junto na próxima quarta-feira, anota na tua agenda aí, dia 8 de fevereiro, tá? Você é meu convidado para na próxima quarta-feira, né? Tá junto aí, aonde nós vamos conversar como você vai fazer sobre como consolidar esses 3 pilares aí, e o que aí você viu aí, o que você já precisa deixar de fazer, né? E a gente vai reforçar o que não pode deixar de ser feito, tá beleza? Então, presta bastante atenção, muito importante esse momento aí, né? Que você possa ter a condição para garantir o seu lucro antes mesmo do final da sua safra aí, tá beleza? Então, aqui, mostrando para você que no dia 8 nós vamos consolidar aí esses 3 pilares aí para que você possa, de forma eficiente, tá? Eu sei que você já tem eficiência, Emerson, pô, cara, eu me dedico demais aqui. Eu sei disso. E eu não quero falar para você que isso vai diminuir. A tua dedicação sempre vai cada vez mais ser mais necessária. Agora, o que a gente já abordou aqui em relação ao que precisa deixar de ser feito, nós vamos aprofundar em relação a consolidar essas 3 ações aí que você precisa fazer para poder comercializar melhor aí a sua safra, tá beleza? Eu quero deixar aqui o espaço aberto para pergunta, mas sem antes, né, finalizar e agradecer você por estar junto com a gente nesse momento aqui, o objetivo nesse momento eficiente, sem fazer com que você perca tempo e ganhe conhecimento, tá beleza?
quero agradecer a esse nosso Brasil, a essa nossa pátria, sem relação partidária, aqui é sentimento de gratidão pela pujança, pela força do agronegócio, que você como produtor, que você como pecuarista, nos enche de orgulho, né, em relação a toda a tua dedicação, em relação a todo o teu respeito ao agronegócio, coloca a nossa economia no patamar que ela está hoje, né? O Brasil é o que é hoje por causa do primeiro setor, por causa da tua dedicação. Agora, é sobre toda essa trajetória, sobre toda essa tua dedicação que eu lá atrás falei, cara, não é possível, se eu não colocar a minha missão à frente, eu vou estar sendo injusto comigo mesmo. Por que adianta eu ter começado na Bolsa em 94, naquela gritaria, ter feito a diferença em buscar, olhar para o mercado agro, perceber que o mercado agro tem sim essa eficiência, mas eu não sabia me comunicar, cara, que dificuldade que era. Quando eu olhei, e a gente usa o termo RED hoje, por causa dos 95% dos Estados Unidos, porque eu já nem falo mais de RED, eu falo de proteção de preço. Algumas pessoas falam trava de preço, falam, cara, não é bem trava de preço, porque o contrato na Bolsa não te trava, a não ser por um outro tipo de contrato que tem, que é o mercado de opções, que a gente também amplia essa condição. Mas não adianta passar, você sabe, não adianta passar a carroça na frente do boi. Então, por isso que aqui, antes disso, olha, professor, cara, mas essa tua preocupação, por que você traz essa preocupação? Porque se você não entender que eu, como financista, como economista, identifiquei que a dificuldade é nesses pilares que você precisa, nesses fatos que eu trouxe, que você precisa deixar de lado, que você precisa extirpar, que você precisa matar de vez. Se você não entender essa condição, você não vai se ampliar ou se permitir em relação a olhar para o ambiente de bolsa, porque entre achar e encontrar tem um gap, tem uma distância. Eu achava que não, se eu falar de RED, se eu falar de que tem a curva, que tem o desvio, que tem nada, eu achava que isso era um fator de contribuição, que nada. Depois, quando eu comecei a querer só eu falar, eu falei, cara, não, eu tenho que ouvir. E quando eu comecei a ouvir o que o produtor, numa entrevista, no bate-papo mesmo, eu conversando com um cara, eu falava, peraí, mas você nunca ouviu falar de RED? Não, nunca ouviu. Ah, você nunca ouviu falar de bolsa? Não, nunca ouviu. Eu falei, você vai continuar não ouvindo, porque você precisa ver qual é a necessidade de você se proteger. E aí é essa situação que a gente abordou aí, tá beleza? Então, o que eu quero dizer para você aí é que quarta-feira, né? Hoje é dia 6, na quarta-feira a gente vai estar junto novamente aí, e aí nós vamos explodir mais um pouco no nosso nível de conhecimento aí, tá beleza? Agora aí eu quero ver para o pessoal aí se já tiver alguma pergunta aí, né? Já vamos deixar aberto para a rodada de perguntas. E eu não sei se eu preciso sair aqui do modo, eu não sei se saio desse modo aqui de tela cheia aqui, beleza? Fala, Ana, seja bem-vinda, boa noite, beleza? Pô, entrou uma galera aí. Fala, Javair, beleza, cara? Tranquilo? Beleza, bacana. Legal, parabéns pela iniciativa. Isso é o que toca, né? O agro a gente sabe que é o que tem aí fator de relevância, né? E aí, assim, a gente também não está aqui, claro que não, né? A gente não está aqui para levantar uma bandeira de um lado, uma bandeira do outro, não. Nós estamos aqui para, justamente, olha, produtor, olha, pecuarista, isso que eu estou trazendo nessa introdução para você, você pode estar falando, cara, mas é isso que eu preciso, cara. E são coisas simples que vão te colocar do outro lado, que vão fazer com que isso, de fato, né, comece a... nesse evento aqui, né, nesse evento aqui é como se a gente estivesse pegando prego, martelo, se a gente for fazer uma ponte de madeira, né, para poder passar, mas nós queremos uma ponte de concreto para sair do que a gente não conhece para ir para o lado da proteção.
Aí, então, o que eu fiz? Falei, cara, então vamos arrumar o concreto, o ferro armado, o concreto armado, o ferro, o engenheiro, vamos pegar tudo, vamos deixar desse lado aqui, que é tudo isso que a gente está trazendo aqui, para te levar lá para o outro lado, beleza? Então, é esse o ponto essencial aí, tá bacana? Legal. Valeu, Ale. Bacana, cara. Obrigado. É isso aí, cara. Nós precisamos contribuir cada vez mais para essa locomotiva que é o agro. Né? Essa proteção de preço serve para qualquer um do agronegócio? Serve, Ale, serve para qualquer um. Por que serve para qualquer um? Porque existe desde o início do processo produtivo, né? Da fase de produção, né? Existe ali um investimento financeiro, né? Ou seja, existe uma colocação de dinheiro. Quando você faz uma colocação de dinheiro num projeto pecuário, num projeto agrícola, né? Ou seja, numa safra, ou seja, numa rodada de confinamento, numa rodada de pastagem, você tem todo um processo de custo. Você lembra que a gente estava falando ali? Falou, cara, se você não sabe quanto custa, porque a tecnologia, para poder fazer o desenvolvimento, você já tem. Agora, não saber quanto custa, você precisa, então, seguir esse passo aí que a gente fala, né? Se você traz aí essa condição de ter os passos aí daquilo que a gente, né, demonstra aí, fala, olha, dá uma olhada em relação a essa condição, para que você tem, né, aí claro que vem aí dentro desses pilares aí, vem a oportunidade de você falar assim, Emerson, poxa vida, cara, mas se isso serve para todo mundo, então eu preciso, no primeiro passo, fazer a minha anotação aí em relação aos meus custos. Você precisa, esse é ponto importante, né? Ponto que vai te colocar aí na relação de competitividade, né? Você fala, Emerson, puxa vida, mas cara, eu não tenho informação sobre isso. E por isso que a gente, né, tem aqui esse propósito do feito educacional. Porque hoje na internet é muita informação, aliás, até demais, né? É uma enxurrada de informação e começa a pegar um monte de coisa solta, de vez de melhorar, acaba piorando, tá beleza? Então, por isso que é importante essa condição aí, tá beleza? Beleza, legal. Então, se tiver mais alguma pergunta, Frederico, quiser colocar alguma pergunta aí, Célia, fica à vontade aí, tá beleza? Javair, se quiser fazer alguma pergunta aí, fica à vontade aí, tá bom? Por isso, viu, Ale, só para terminar aqui essa tua resposta aí, então, quando você tem o entendimento do processo inicial, o custo, quanto custa, você, mas como é que eu vou saber o preço lá da frente? Aí vem a sacada, né, que a gente vai desenvolver, principalmente na quarta-feira, para mostrar para você, olha para cá, olha aqui para você ver quanto está o preço. Perceba que aqui existe um ambiente onde, né, aqui existe um ambiente para você, né, você vai perceber aí onde existe esse ambiente, que é através da ferramenta da bolsa aí. Por isso que serve para qualquer um, tá? A gente vai falar aí do tamanho do tamanho do padrão do contrato, né? Que é o contrato do milho 450 saca, que é da arroba do boi 330, mas isso que eu estou dizendo. Eu só estou aqui trazendo mais essa informação para você, assim, não com o intuito de falar assim, pô, meu, agora, mas o que é isso? É só para falar para você que é possível, para qualquer tamanho, tá beleza? Bacana? Mais alguma pergunta? Se não tiver mais pergunta, a gente vai encerrar por aqui. Aproveita aí, eu vou tomar mais uma água. Se você quiser colocar a tua pergunta aí, aproveita, manda aí que eu já vou responder aqui para você. E não fique acanhado, porque a tua pergunta pode ser, né? A tua dúvida aí pode ser a dúvida do nosso amigo que está na sala aí com a gente, tá beleza? Então, importante aí a participação. É dessa maneira que a gente cresce muito mais, né? Quando você pergunta, quando você tira dúvida, o momento é teu. Eu estou aqui para entregar o que for de melhor para você dentro da minha trajetória, dentro do meu nível de dedicação, né? A gente acompanhando os preços do mercado, olhando aí cotação do preço do milho, preço do boi, preço do café, preço da soja. Estou aqui para te ajudar aí, tá beleza?
É isso então, galera. Deixa eu só falar com o pessoal aqui se está tudo certo. Ver se está tudo certo aqui com a transmissão. Pô, fiquei felizão, hein? Comecei a semana aí, cara, top demais, show de bola. Hein? Foi muito bom, estou muito grato. Agradeço a você que me deu a oportunidade de eu poder entregar uma parcela do meu conhecimento, mas saiba que se você não tivesse aqui, isso não seria possível. Fica aqui meus agradecimentos, minha gratidão para você, que Deus abençoe você, abençoe tua família. Quarta-feira estamos juntos de novo para a nossa segunda aula. Muito obrigado, sucesso para você.